dia, Brasil! Bom, hoje a gente vai falar sobre um artigo científico que foi publicado recentemente em uma revista de administração do Brasil, que trata sobre a Previdência Social, né, o INSS e tudo mais. O link do artigo vai estar aí na descrição e a gente vai conversar sobre isso um pouco. Certo? Você já parou para pensar como o debate sobre a Previdência no Brasil esconde muito mais do que parece? A verdade é que por trás do discurso da proteção social se encontra um sistema cheio de contradições, ineficácia, muita desigualdade. E se eu te dissesse que aquilo que foi vendido como proteção para as mulheres, na verdade, perpetua uma desigualdade, gera rombos bilionários e não resolve o problema do que quem mais precisa, né? Das pessoas que mais precisam, muitas das vezes o INSS ele não atende. Hoje a gente vai olhar a Previdência sem filtro, sem politicagem. É um bate-papo, às vezes até mesmo para pensar, para você gerar curiosidade, você entrar no artigo, ler, ver as referências, pesquisar essas referências, ler mais sobre o assunto. Para quem não sabe, a última atualização que tivemos foi em 2019, né, sobre natalidade, a gente vai falar sobre isso, mas provavelmente teremos mais mudanças daqui para frente e é bom você estar sempre atualizado e não deixar para a última hora se atualizar sobre os assuntos mais importantes que com certeza vai afetar você de um jeito ou de outro. Previdência Social afeta todas as pessoas que moram no país, de um jeito ou de outro, né? Vamos direto ao ponto, né? Desde 1988, a Constituição brasileira prevê que as mulheres podem se aposentar antes dos homens. A diferença até 2019 era de 5 anos. A justificativa para isso, né? Para as mulheres se aposentarem antes é a dupla jornada, né? O cuidado com os filhos, com a casa, mesmo no mercado de trabalho, né? Então trabalharia no mercado de trabalho normal e depois ainda teria a dupla jornada. Essa é a principal justificativa. Segundo os autores do artigo publicado na revista de Economia Política, o Otávio e o Fábio, né, os nomes deles vão estar aí na descrição junto com o artigo. Essa política que deveria ser compensatória não funciona como deveria. Por que ela não funciona? Porque quem mais precisa da aposentadoria não consegue se aposentar. Então, as mulheres mais pobres, com jornada mais pesada, geralmente trabalham na informalidade e ficam de fora do sistema. Então eles argumentam que as mulheres que precisam justamente desse tipo de benefício, elas estão fora do sistema, elas não estão inseridas num emprego registrado, pagando os impostos para poderem se aposentar no futuro, certo? Enquanto isso, quem está no topo como empregos mais estáveis, o salário mais alto, recebe esse benefício cheio. E olha esse dado: as mulheres que se aposentaram por tempo de contribuição na cidade, deixa eu explicar, fazer um disclaimer, só para entender. As pessoas que trabalham no campo, os homens e as mulheres que trabalham no campo, se aposentam numa idade diferente do que os homens e as mulheres que trabalham na cidade, certo? Então as mulheres que trabalhavam na cidade, elas tiveram um salto de 300 mil aposentados em 1994, as mulheres se aposentaram 300 mil mulheres em 1994, né, até aquele período, para 2,2 milhões em 2019. Então, assim, só explicando esse dado, em 2019, 2,2 milhões de mulheres estavam aposentadas, enquanto em 1994 300 mil mulheres estavam aposentadas, isso na cidade, né? E se a gente não fizer nada, o custo da Previdência vai saltar de 2%
15% do PIB em 2022 para 17,7% do PIB em 2100. Aí você fala, nossa, mas 2100 está muito longe. Não, gente, 2100, as pessoas que estão entrando agora na previdência privada, na previdência social, elas vão se aposentar. Então, hoje, quem está entrando no mercado de trabalho, daqui 60 anos, já está lá perto do 2100, né? Vai dar em 2085. Então, provavelmente a Previdência nessa época já vai estar quebrada se não tiver nenhuma mudança. Provavelmente vai ter. Então, é isso que esse artigo vai propor, uma alternativa. E essa discussão tem que acontecer, não adianta você deixar para depois, você não se inteirar. Essa discussão vai ter, nos próximos 5, 10 anos, vão ter novas discussões sobre isso, certo? A diferença de idade na aposentadoria é uma justiça social ou um privilégio que nem resolve a desigualdade, só piora o rombo. Essa é uma frase que tem no artigo que eu deixei aqui em destaque para a gente pensar, refletir e começar a ter uma discussão, né? Essa discussão não é só nossa. Hoje, 118 países já eliminaram a diferença de idade da aposentadoria entre homens e mulheres. Mas aqui no Brasil o debate ficou congelado num modelo que não conversa mais nem com a realidade do mercado de trabalho, nem com a realidade fiscal. Mesmo que você acredite que essa diferença foi pensada para compensar a desigualdade histórica, o próprio artigo prova que não funciona. Quem mais precisa está fora, então as pessoas do mercado informal elas estão fora. Quem menos precisa se aposentar antes do tempo recebe mais por mais tempo. Para quem não sabe, as mulheres elas vivem, de acordo com as projeções do país, 6 anos a mais do que os homens. Então, o que isso é transformado na parte econômica? Então, a mulher se aposenta antes, né, e falece mais tarde que os homens. Então, ela tem mais tempo de contribuir, ela recebe mais tempo a aposentadoria, certo? E contribui menos. Então, é uma matemática simples, né? Você contribui por menos tempo e recebe por mais tempo, né? Então, gera um déficit de aposentadoria. Isso significa que elas ficam mais tempo recebendo do que geram mais na pressão no sistema. Então, acaba gerando pressão no sistema, então, conforme eu expliquei. Se isso tudo te parece desconfortável, é porque para ser desconfortável mesmo. É uma discussão que nós precisamos começar a ter essa discussão e não adianta empurrar para debaixo do tapete. Quanto por mais tempo tivermos essa discussão, podemos chegar numa solução melhor e mais inteligente. Não podemos deixar isso de novo em cima do tempo. Vai acontecer, vai estar lá em cima do tempo, vão fazer qualquer outro tipo de correção e vão enfiar a goela abaixo da população. De repente, necessariamente, nem é a melhor opção para aquele momento. O artigo mostra que essas regras não só resolvem um problema, como reforçam uma visão antiga de que as mulheres são responsáveis pelo cuidado e que isso justifica a aposentadoria antes. Na prática, isso perpetua uma lógica conservadora, onde as mulheres continuam associadas ao trabalho doméstico, ao cuidado e ficam fora dos espaços de poder, de mais remuneração e que podem ocupar os mesmos espaços que os homens. Só que o quadro demográfico só piora a conta. Em poucos anos, a cada 5 idosos, 3 serão mulheres. E ainda tem mais. Entre os idosos com mais de 90 anos, as mulheres já ocupam 65% das pessoas. Então, os idosos com mais de 90 anos, as mulheres, né, ocupam 65% dessas pessoas. Ou seja, mais benefícios por mais tempo num sistema que já está no limite. E o artigo não só aponta o problema, ele propõe uma solução que, para mim, é polêmica. Acaba
com a diferença de idade na aposentadoria entre homens e mulheres, em trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade. Ele propõe que a idade de aposentadoria seja 65 anos. Ele também propõe uma escala até chegar a esse equiparação de idade. Sugiro que vocês deem uma olhada lá, dêem uma lida, mas não para por aí. Para não ser simplesmente uma retirada de direitos, o estudo propõe uma compensação social poderosa. Dobrar o salário maternidade de 4 meses para 8 meses e transformar em um salário parental. O que seria esse salário parental? Se tanto o homem quanto a mulher poderiam tirar esse tempo, né, de 8 meses, e eles poderiam dividir. Então a mulher ficaria com 5 meses, o homem ficaria com o resto até completar 8, enfim, como fosse melhor para os dois, né, ou como fosse melhor administrado pelo casal. Isso ataca o problema na raiz. Valoriza o trabalho de cuidar, né? Divide a responsabilidade entre homens e mulheres sobre o recém-nascido e evita empurrar a conta para o futuro como acontece hoje. Nos estudos do artigo, ele acredita que com essas duas mudanças principais, aumento de 65 anos na aposentadoria e aumento do salário para gestante, né, ou de tempo, economizaria 8,44 bilhões e teria um acréscimo de gastos desse salário parental de 3,8 bilhões, isso nos próximos 75 anos. Então aí daria uma economia mais ou menos de 600 bilhões nos próximos 75 anos, né? Isso o que é mais surreal. Esse debate parece técnico, parece distante, mas ele está afetando todos nós diariamente. A cada reforma adiada, quem paga é você, sou eu, somos todos nós que dependemos do INSS ou pagamos o INSS. A cada benefício mal desenhado, quem perde são as pessoas que estão fora dele, as pessoas que não estão contempladas, que vivem à margem desse sistema. E quem ganha? Bom, todos já sabem quem ganha, né? Não é só aqui, enquanto a gente discute essas migalhas. Lá fora, a crise climática explode, as guerras movimentam bilhões, os bilionários constroem foguetes para fugir da crise e que eles mesmos criam. Então, essa parte de aposentadoria tem que ser discutido quanto antes, não pode deixar para depois, não pode deixar para os outros discutirem, né? Tem que estar sempre atualizado. Talvez a maior mentira do nosso tempo seja achar que dá para sustentar um sistema que beneficia poucos e penaliza muitos. Isso não existe, esse sistema não existe. A Previdência, assim como a sociedade, está no limite. E a pergunta que fica é: vamos continuar fingindo que não vemos ou começar de fato a discutir soluções reais? Lógico, ele propõe uma solução através de números, mas existem diversas outras soluções. Ele coloca no artigo diversas outras referências que, caso você queira se aprofundar, ou caso você queira que eu traga um vídeo, por favor, fale e eu coloco. Eu trago esses artigos e a gente vai discutindo. Aqui sempre vão ter artigos de novidades, de publicações mais recentes. As publicações mais antigas, às vezes eu trago uma outra que eu acho interessante ou pertinente, mas no momento a gente está focado em publicações novas, não só sobre aposentadoria, mas como administração ou curiosidades afins no mundo da administração e administração pública, né? Eu queria agradecer a todos. Por favor, deixe o like, comente, pergunte, a gente vai tirando todas as dúvidas. Precisando de mais algum esclarecimento, eu converso com vocês no comentário. E eu queria deixar mais uma frase aqui: nada é mais poderosa do que uma ideia cujo momento chegou. E as ideias precisam chegar. A aposentadoria é um problema futuro e presente. Por que presente? Porque se nós não tomarmos atitudes no presente, o futuro não existe desse problema que é a aposentadoria no nosso país. Lembrando que
a demográfica, as pessoas, né, a demografia do país, o número de nascimentos ele está caindo, e isso influencia diretamente a aposentadoria. Tá? Muito obrigado e valeu!